Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas, bom dia, paz e bem. Bruno Black. Vamos hoje junto nessa quarta-feira, a primeira semana do Advento, celebrar a Sagrada Liturgia. Nosso Evangelho será o de Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentassem pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos seus discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, esse evangelho de hoje, geralmente a gente foca e fala muito sobre os milagres, né, da multiplicação, que tinha gente com fome, necessitado de bens materiais, e Jesus supriu. Jesus fez uma graça sobrenatural através daquilo que foi o natural que lhe foi oferecido, que foram 5 pães e 2 peixes, porque mesmo o milagre, né? E tem um santo que fala isso. Ele fala que o milagre ele acontece de 2 vias. Uma é de Deus e a outra é a nossa, porque o Espírito Santo só age onde há matéria. Então, para que Jesus fizesse a multiplicação dos pães, ele poderia fazer sozinho, mas ele quis contar com a participação dos seus. O que vocês têm? Olha a pergunta, né, de Jesus. O que vocês têm? Porque o que eu tenho já é garantido. Ele é o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Mas e vocês? O que vocês têm para poder partilhar e compartilhar? E é isso que, quando você vai até Deus e pede um milagre, é isso que Ele também te pergunta. Mas e você? O que você tem para poder oferecer para que eu faça em cima do que você me der algo diferente? Mas o nosso foco hoje não é tanto a questão desse milagre da multiplicação, tampouco a cura dos doentes, né? Dos cegos, dos coxos, dos surdos, mas vamos voltar o nosso olhar rapidamente para uma situação importantíssima desse evangelho que Jesus fala assim: o povo está comigo há 3 dias, sem comer nada. O nosso foco é a atenção. Como Jesus prendeu a atenção de uma multidão durante 3 dias. Não foi de uma sala, não foi apenas de um grupo de pessoas, não foi apenas um retiro, né, onde nós temos
várias possibilidades, assim, hoje em dia, audiovisuais, né? Dinâmicas e tantas outras coisas, né? Jesus no deserto, ou seja, quando fala no deserto é com pouquíssimo recurso e muito sol na moleira, um ambiente nada agradável para o corpo humano, Jesus prendeu a atenção de uma multidão durante 3 dias. E hoje, quando às vezes a gente vai dar um tempinho para Deus de 1 hora na missa, 1 hora numa adoração, a gente não consegue focar os olhos 5 minutos em Jesus. Só que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. O mesmo Jesus que estava nos discípulos há 2000 anos, diante dessa multidão, é o mesmo Jesus que está no sacrário, em corpo, sangue, alma, divindade. É o mesmo carisma, é o mesmo olhar. E é o mesmo que vira e fala: eu tenho compaixão desse povo que está com fome. Quando ele vê o povo na missa, eu tenho compaixão desse povo que está com fome. Mas ao invés de dar 5 pães e 2 peixes, ele dá o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Porque pelas mãos do Padre existe uma transubstanciação do pão no corpo de Jesus. Então, o pão vira carne. Essa é a loucura, a alegria da fé católica. Comemos e bebemos do Verbo encarnado pelas mãos do sacerdote em cada missa. Que isso possa chamar a atenção da nossa alma e do nosso coração. Amados e amadas, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Pai das Misericórdias, neste tempo favorável de advento, nos abençoe com a sua presença, com a sua chegada. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.